Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de hoje é sobre a afinidade corporal e espiritual. Então, vamos entender isso. Nós temos uma família, né? Numa família tem um grupo de pessoas que são espíritos encarnados. Então, Deus, ele autoriza, né, nessa mesma família, ter afinidade corporal, né, e espiritual. A afinidade corporal é só de corpo, né? Então, vamos entender assim. Que espíritos não se conheçam numa família, estão ali encarnados, né? Eles têm assim gostos iguais, né? Mas não tem aquele conhecimento, né, deles de espíritos em outras encarnações, né? Ou senão eles não têm afinidade nenhuma, né? Então, essa de não ter afinidade nenhuma vai ter dois objetivos. Primeiro, que ambos vão aprender um com o outro, né? É como se fosse assim, um espírito muito evoluído, vou botar assim um exemplo, Jesus tinha seus irmãos, né? Como Jesus estava muito bem na frente daqueles espíritos, dos irmãos dele, ele entendia mais os irmãos, mas os irmãos não entendiam ele, às vezes tinham divergência de pensamento, né? Então esses irmãos aprenderam com Jesus. Então é nesse contexto. Então essa a diferença. Agora, pode também existir não afinidade, né? Pessoas que têm divergência em encarnações passadas, e nessa encarnação eles vão passar como pai, filho, mãe, filha, avó, avô, neto, neta, tio, tia, sobrinha, sobrinho, né? Primos, primas, para que se tenha essa afinidade, essa convergência, né? Então esse afeto, né, de sentimento vai com que ocorra a convergência. Só que às vezes tem pessoas que elas externam ainda essa divergência. Então, quando elas externam demais essa divergência, vai ter problema, né? Que aí nós chamamos a encarnação corporal, né? Então é nesse contexto. Aí nós temos aí a afinidade espiritual, né? A afinidade espiritual, que vamos botar assim, a encarnação espiritual, essa encarnação espiritual, ela vai ter um contexto muito profundo. Primeiro, os espíritos que estão ali, eles têm uma afinidade, e essa afinidade, ela pode ter ocorrido de eles estarem juntos em várias encarnações, né? Ou os pensamentos deles, né? Eles nunca estiveram juntos numa mesma encarnação, né? E o pensamento deles tem uma afinidade, eles pensam iguais, né? Então é chamada essa encarnação espiritual com essa afinidade espiritual, né? Então
É nesse contexto que acontece. Aí tem uma outra afinidade também, que essa afinidade é uma afinidade de pensamento, né? Então eu coloquei afinidade. Então a afinidade, ela não quer dizer que seja só positiva. Então eu tenho meus pensamentos positivos, eu vou atrair espíritos positivos. Até aí tá certo. Porém, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos adentrando na caminhada do bem, procurando ser um humano do bem. Porém, temos hábitos errados, que todos os dias nós temos que nos corrigir, né? E é por isso que nós falamos assim, olha, eu tenho que ser melhor do que ontem, né? Quando eu faço essa colocação, eu tenho que ser melhor do que ontem, quer dizer que eu ainda tenho hábitos errados, que eu tenho que corrigir aqueles hábitos errados de ontem para hoje, né? Então, o que acontece? Então, às vezes, a gente tem alguns pensamentos tolos que não deveria ter. Então, esse tipo de pensamento é no momento que nós atraímos espírito com aquele mesmo pensamento. E aí vai ter uma afinidade de espírito com aquele mesmo pensamento que nós estamos atraindo. Nós estamos atraindo de uma forma negativa, né? Porque naquele momento temos afinidade. Mas quando nós fazemos prece, pedindo perdão a Deus e tal, né? E voltamos, no caso quando Jesus nos coloca, né, em falar em vigiai, né, fazer prece vigiai, é nesse contexto que aí eu vou voltar à minha realidade, né, pedir perdão, estou na prece e vou começar a vigiar meus pensamentos nesse contexto. E aí eu vou atrair de novo espírito, né, nesse contexto mais evoluído, né? E aí eu retorno de novo e aí vou afastando aqueles espíritos, né, que pensavam antes igual a mim, de forma negativa, né? Então a gente ter o maior calma possível, né? Quando a gente, um exemplo, a gente está numa fila de banco, acontece alguma coisa, a gente procurar a calma, se acalmar numa fila de um supermercado, aí dá problema no caixa e a gente tem que passar para outra fila, que aquele caixa ali quebrou, entendeu? Então, e aí a fila está maior, então a gente não pode ficar, naquele momento, ficar exaltando termos negativos, porque a gente vai atrair espíritos com aquela vibração negativa, né? Então é nesse contexto que vem a afinidade, né, de pensamento, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. No próximo comentário vamos falar sobre o Brasil, a Nova Jerusalém. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito bem. O Brasil, a Nova Jerusalém, Deus que escolheu, né? Lá no século XIII, mais ou menos, 12, 13, Deus comunica ao Mestre Jesus de Nazaré que que o Brasil seria a Nova Jerusalém. Sai de Israel para a Nova Jerusalém, o Brasil. Só que o Brasil ainda era uma terra que não tinha sido descoberta ainda. Então, por isso que há uma movimentação. O espírito responsável por essa movimentação na Europa era o Ilhéu, né? E ele foi responsável, né, para que se ocorresse essa movimentação na Europa, que aí houve os grandes descobrimentos. E o Brasil foi descoberto, né? E aí
nós temos, foi chamado, né, para governar o Brasil, Ismael, né, e está fazendo um grande trabalho aqui no Brasil, né, como governador espiritual, né? Agora vamos entender essa Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é colocado para quando um planeta quando um país dentro do planeta ele está em processo de evolução espiritual, né? E o Brasil está nessa evolução espiritual, né? Então a gente vai entender isso no próximo comentário, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? Que foi muito importante, que o objetivo foi atingido de ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais o comentário de sábado, dizendo a todos, né, dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.